Conversa Improvisada, o encontro marcado com a música instrumental. A apresentação, Bárbara Damasio. Boa noite aos ouvintes da Rádio Univale FM. Com muita honra, começamos mais um Conversa Improvisada em Casa. Nessa segunda edição remota, eu e meu querido parceiro Rafaelo de Góes temos a honra de receber a visita do nosso amigo e também parceiro musical de tantos anos, o baterista mais requisitado da região, nosso querido William Goy. Ele que é licenciado em música, bacharel em bateria e percussão e pós-graduado em educação musical pela Universidade do Vale do Itajaí, aqui na Univale. É professor na Associação ProArte, onde ministra aulas de violão, bateria e percussão. Atua também como educador musical em projetos de música e cidadania, a exemplo do programa Arte nos Bairros da Fundação Cultural de Itajaí. Com um currículo imenso também na área de performance musical, participa ativamente de festivais e projetos de música autoral e independente, com destaque para os trabalhos do grupo Percussax, da cantora e compositora Ana Paula da Silva, da cantora Bárbara Damasio, essa que vos fala, do músico Daniel Monteiro, do compositor e baixista Arnold Melo e do guitarrista e também compositor Mazin Silva. Todos os músicos da região querem ter a oportunidade de fazer uma gig com esse músico extraordinário. Eu e o Rafaelo temos a honra de fazer esse som com o Goy já há mais de 10 anos. E o Rafa sempre diz que onde o Goy está, musicalmente, tudo dá certo. Seja bem-vindo, nosso amigo. Obrigada pela presença. Queridos. Imagina, eu agradeço, que suspiro para esses períodos, ter esse encontro. A gente se fala, mas isso é diferente, isso é outra energia. E eu quero esse currículo aí para mim, por favor. Eu não sabia disso aí tudo aí, tu me passa depois? Parece que eu sou muito boa de fazer o release dos outros, né? Pô, gostei. Rafinha, querido, Cezinha, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Univale, que prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Rafa, roubei essa frase tua, porque o Rafa sempre fala, é impressionante, onde o Goy está tocando, a música se organiza, tudo dá certo, as pessoas se voltam para a música e estamos ali a serviço da música. É isso, Rafa? É isso aí. Boa noite a todos os ouvintes, a você, Bárbara, e ao nosso querido William Goy, grande baterista, grande talento, já reconhecido aí em todo o planeta. E vamos adelante. Todo planeta música. Goy, esse período a gente tá todo mundo tentando entender o que está acontecendo, né? Mas está sendo um momento positivo também em alguns aspectos, né? E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre talvez uma pendência que tu tinha na tua vida por falta de tempo e agora, estando em casa, tu tá dando o start, colocando a energia necessária no teu home studio, né? Então, eu queria que tu começasse falando sobre as tuas produções de quarentena e o quanto tu tem se dedicado a essa técnica de áudio e vídeo também, né? É difícil falar de coisa positiva, né, nesse momento tão triste, mas certamente essa intenção de talvez deixar em dia algumas atividades que ficaram assim pendentes, isso certamente é uma forma positiva de passar esse momento. Eu tenho uma salinha aqui no cantinho de casa que sempre foi uma ideia de fazer uma sala de estudo, né? Mas virou um depósito, assim, pergunta dessa demanda de trabalho fora daqui, que é uma loucura, consome nossos horários de maneira surreal, né? Então estava difícil passar um tempo aqui. Então, quando eu estava em casa, eu não estava querendo estar na sala de música, eu estava querendo estar com a minha família, com as pessoas queridas, né? Mas agora foi inevitável e aí essa eu acho que seria o movimento maior desse período, foi poder organizar e se dedicar a esse mundo agora, que é tudo muito novo, mas esse universo de gravação é muito importante no processo de todo músico profissional, né?
E é um outro estudo, assim, é uma dedicação quanto a um instrumento, se dedicar a operacionalizar o software, nas técnicas de gravação, colocação de instrumentos, de microfones, né, as peças dos instrumentos, enfim, engatinhando ainda, mas pronto para poder enfrentar esse movimento, passando pandemia, e vamos para frente, porque isso tem que estar no nosso dia a dia profissional, assim, gravações à distância, tantos collabs que foram feitos agora, né, que tá tão em voga essa história do nosso encontro digital, musical digital. Isso foi possível graças a esse passo que eu dei aqui, que estava assim já ameaçado a ser feito e ficou, então deu para organizar nesse período. Eu acho que a gente comentou na outra entrevista com o Marco Oliva, né? Que também uma pessoa assim tão positiva, com uma energia tão elevada, né? Que agora a gente, talvez nesse momento, está conseguindo organizar todas as nossas caixinhas, né? Porque o Goy não é só um baterista, né? O Goy é um professor, é um técnico de áudio, é um pai, é um marido, enfim. Tem todas, nós como seres humanos somos compostos por várias caixinhas, né? E talvez esse momento a gente esteja tendo uma oportunidade, né, para ser bem poliana, né, Rafael de Góes, de organizar o nosso acervo, né? E aí hoje de manhã, como jornalista que sou, fui na tua página do Instagram e vi o quanto a tua página está organizada, já está com a tua logomarca, com aquelas bolinhas de organizar as caixinhas já estão lá organizadas na tua página do Instagram. Acho que é um pouco isso também, né, Rafa? O Rafa sempre falo que o Rafa viveu o ano sabático dele no ano passado. Ele esqueceu que o Bolsonaro se elegeu e organizou toda a vida dele digital e musical na internet, né, Rafa? Esse ano, né, isso que o Goy colocou é uma coisa que é um cenário que se desenha para muitos, né, que eu sempre percebi que no nosso dia a dia a gente fazia tanta coisa que era natural imaginar que muitas coisas que são importantes para nós, que a gente queria fazer, a gente não conseguia fazer. Né? Então, acho que a pandemia, ela nos direcionou, né? Porque algumas coisas ela falou, isso aqui vocês não vão fazer, né? Então, façam o resto, né? O que puder fazer. Então, acho que todo mundo está caminhando para isso, né? Cada um com a sua necessidade, mas se caminhando para as outras coisas, que era o que não faria, né? Que era o que não fazia. É lógico, aí, né, a gente entra nessa outra questão de que cada realidade é uma realidade, né? Cada um tem uma casa, né? No caso, o Goy já tinha um espaço, né? Que ele já estava ali para organizar, então o espaço que ele já tinha ali colocado, ele foi avante, né? Assim, cada um de nós, acho que foi, né? Como a gente fala, devido à desigualdade do Brasil, infelizmente a gente imagina um cenário ruim, né, e desigual também, então desigual quanto, porque infelizmente muita gente não tem nem o que correr, né, para onde correr, né, e infelizmente a gente está numa situação privilegiada que a gente consegue, né, dar vazão até o momento de pandemia, até tem um lado positivo que a gente consegue avançar nesse lado digital, se conectar com a internet, porque às vezes a gente fala de internet e é como se a internet fosse natural, né? Mas ela, infelizmente, ela é uma conquista também nossa, essa possibilidade. Com certeza, Rafa, um privilégio também, né, ter a possibilidade do acesso, né, porque a realidade é delicado sempre, sabe? Porque nada, assim, não querendo trazer uma diferença para o instrumento, assim, mas é um instrumento que requer sempre uma logística maior de espaço, uma questão de sonoridade, de vizinhança, se é apartamento já muda toda a história e, né, a maioria dos meus amigos estão vivendo de borrachinha, estudando de borracha, porque moram em apartamentos, moram em lugares que dividem, assim, sons com muita facilidade, então... Os alunos também, né? Os alunos, sobretudo, né, muitos foram atrás do pad. Mas aquela bateria imaginária está sempre na nossa cabeça e a ideia também de compor uma bateria ali com uns mix de coisas de casa, sei lá, como a gente sempre estudou, como os antigos sempre faziam, né? Voltam umas
umas tradições assim de estudo antigas, se misturando com as coisas digitais do momento. Bom, e a gente sempre conversa, né, que a gente também não precisa se cobrar tanto, né, porque a gente está vivendo uma pandemia mundial, não é uma competição de produtividade, né? Então, sim, tudo que a gente está fazendo na internet e organizando o nosso acervo de trabalho aconteceu de forma natural, né? Ninguém está forçando esse movimento, né? Então, queria que tu destacasse algumas coisas que tu fez nesse processo e que tiveram uma repercussão muito bacana, né? Essa possibilidade de gravar à distância com músicos que às vezes não encontra, né, com tanta facilidade, ou mesmo os collabs solidários que a gente fez junto para ajudar espaços culturais, né, como o Sardinhas, que é um espaço também de resistência da música. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre os trabalhos que tu fez aí nessa quarentena no teu home studio. Ah, legal. Bom, assim, o primeiro movimento que acabou acontecendo foi, antes mesmo de eu pensar nesse lugar aqui, nesse QG, foi uma live em prol da AMA, que foi feita no Café Maestro. Então, esse já foi um primeiro movimento que já, assim, dentro da pandemia, me colocou no outro movimento que eu não fazia, que é live, assim, né? E aí, depois disso, os registros mais aqui dentro de casa mesmo, já com esse isolamento mais necessário. Foram muitas coisas legais, assim, foram pessoas que às vezes eu tive vontade de tocar e a gente não se encontrava por questão de trabalho, de outras frentes. Tantos trabalhos também nesse perfil solidário, em prol de alguma situação, né? Como a gente fez um collab lindo da Arte Salva, com um arranjo maravilhoso da música do Nils. Mas foi através desse movimento de quarentena também que teve algumas coisas artísticas importantes, como o acesso ao Gabriel Vieira, que é um violinista, né, de destaque aqui do nosso cenário catarinense, e aí, assim, expandido para o mundo todo. Ele participou de um festival de violino, que era para ser presencial na Polônia, mas foi feito à distância, então as gravações foram feitas também em casa, e aí eu também gravei isso aqui, isso foi também fruto desse período, né? Aí fiz um collab também, assim, com o pessoal, por exemplo, como lá de Blumenau, que são queridos, né? Pô, um movimento super lindo lá também que aconteceu, pessoas queridas, Mazinho, carinho especial. Fiz também um agora, recentemente, mandado para La Plata, através do Marcos Arquetti. Sim. E La Plata tem um cenário musical impressionante, né? Música brasileira, e essa composição dele é, assim, algo absurdo, assim, muito lindo. Também gravado aqui. Depois as coisas das produções também, Bárbara, fala só um pouco do artístico, né? No formato educacional, assim, a gente teve que virar youtuber nesse período, né? Então, foi um movimento também super novo, a produção de vídeos com esse conteúdo musical, e aí eu tentei permanecer na faixa etária que eu trabalhava com as crianças, de alguma maneira lúdica, a fala tem que ser um pouco entonada de um jeito diferente, isso tudo é tão novo assim, né? Fazer narração, eu decidi não aparecer nos vídeos, né? A gente às vezes faz os vídeos aparecendo, eu pensei em fazer sempre com a voz falada, e aí as imagens muitas vezes nem aparecer o rosto, aparecer os cortes, os instrumentos especificamente, com a soma das imagens da internet. E aí trabalhar conteúdos musicais, artisticamente falando, tocando, com um monte de gente diferente, gravando umas coisas legais aí. Então, foi naturalmente vindo para dentro de casa, mas essas coisas foram acontecendo também. A gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa para ouvir um tema que o Goy gravou, que não foi na pandemia, um disco que já está aí nas redes para ser consumido, degustado, que é um trabalho que eu sou super fã, meu querido Rubens Azevedo, Percussax Quinteto. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto e vamos ouvir então a música Festas do Vale, composição do Rubens Azevedo, para você, ouvinte do programa Conversa Improvisada. E a gente está com o nosso convidado especial de hoje, o músico William Goy.
Para você que ligou o rádio agora, ou acessou no univale.br/rádio, acabamos de ouvir a música Festas do Vale, composição do nosso querido Rubens Azevedo. Essa música faz parte do disco do Percussax Quinteto, grupo do qual William Goy, nosso convidado especial de hoje, faz parte. E esse trabalho é muito especial, né, Goy? Um projeto completamente diferente, que só podia ter saído da mente brilhante do Rubão, né? E que honra também dentro de ser o único percussionista, né, Goy? Fazer tantas coisas ao mesmo tempo, né? Eu sempre fui fã desse projeto do Rubão desde o Tentutano, que é talvez o primeiro movimento, né? Lá a gente está falando do começo, festival de música por ali. Era o Magrão, o Carlão de percussionistas, depois tiveram outras formações e a banda era maior. E ela foi indo, como é uma família, ela às vezes, né, se acabou, mas não teve um fim, assim, ficou suspenso aquele projeto. E aí o Rubão resolveu redimensionar a formação, que era uma banda de sopro maior, para um quarteto de saxofones. E aí também a ideia de 2, 3 percussionistas acabou reduzindo para formar um quinteto, né? Projeto maravilhoso, meu Deus, é uma coisa muito linda assim de ver o processo dos arranjos do Rubens, ele motivado nesse grupo, né? E a gente tá com a ideia de gravar agora também alguma coisa à distância, estamos vendo se vai ser possível aí para os próximos dias a gente começar a mexer no arranjo, tomara que dê certo. Que legal. Rafa, tu como um cronista, um sociólogo musical da nossa cidade, né? Eu queria que tu fizesse assim um comentário geral. Eu acho que o Goy é um grande artista e ele se torna um grande artista pelos parceiros, né? Também, que fazem isso, né? Ser um grande artista. Então, eu queria que tu fizesse assim um comentário. A gente está falando do Rubão. O Goy tem trabalhos com a Ana Paula da Silva, com o Arnaud, com o Daniel Monteiro. E com o Mazin, que para mim, junto com o Arnaud e o Rubão, são anjos da música, né? São pessoas assim que já atingiram uma elevação espiritual para além do nosso campo possível aqui, né? E a gente observa o quanto isso contribui para a formação musical e pessoal do Goy, né? Mas ele só está junto desses e de nós também, né? Porque também é um deles, né? É também um anjo da música, né? Fala um pouco sobre essa gente linda que a gente tem, a felicidade de conviver, né? Eu vejo que nesse cenário da arte, da música, a gente tem podido presenciar vários exemplos, né, de uma conduta, de uma construção coletiva que é muito bonita, que vai no caminho, que estuda muito, que tem uma formação, que tem uma caminhada, que tem um sonho. E acho que por ter tantos elementos, né, tanto do lado acadêmico, do lado do esforço que é necessário, tanto da cooperação pessoal, de estar trabalhando junto, do lado humano, a arte, ela engloba tudo isso, né? Ela carece de tudo isso para ser realizada. E trabalhando com as emoções das pessoas, a gente vem de um cenário de grandes artistas, que o Rubens Azevedo é um deles, né? Que nos formou, né? Que a gente cresceu vendo tocar, né? Arnaud de Mello, o Peninha, Luiz e tantos outros artistas que nos inspiraram, né, no começo, quando a gente era pequeno, e a gente foi crescendo, né? O caso do Goy, que é mais novo ainda, né, de idade, chegou, mas já aí vem aquela outra questão, né, que a gente fala sempre do talento, né, na música. Será que arte é só talento, né? Ou dá para aprender, né? Eu acho que o talento é o grande ponto é um ponto de partida, né? Que permite pessoas como o Goy, que descobriu um grande talento, mas também tem muita perseverança, tem tudo isso que eu já falei, né? Uma noção de aprender,
e aprender não só do lado acadêmico, do lado racional, mas também aprender das emoções e da importância do que é a amizade, do que é a troca com o outro, né? Do que é o aprender com o músico, porque a gente aprende muito na música com os outros músicos, né? E aprende disso, né? De generosidade, né? Porque na música a gente quer transmitir emoções e a gente acaba transmitindo. Então, acho que o Goy avançou e construiu sua carreira aprendendo muito com os grandes, né? Mas também do talento dele juntando tudo isso. Acho que esses grandes parceiros nos ensinam. Eu vejo isso muito no futebol e eu falo muito de futebol quando eu falo que quando tem um grande jogador que é contratado para aquele time, com certeza os jovens jogadores daquele time vão chegar muito mais longe, porque eles vão ter a oportunidade de estar perto daquele grande craque, né? E hoje já é o caso do Goy, que onde ele passa, ele já fecunda o terreno para todos ali aprenderem muito mais também. Eu sempre peço pro Rafa fazer esse panorama geral. O Rafa é um pouquinho mais velho que a gente, né, Goy? Bem pouquinho, né, Rafa? É um menino ainda. Mas ele já acompanhou coisas que a gente não estava ainda, né? Como a primeira edição do Festival de Música, enfim, momentos muito emblemáticos, né? A gente falou agora sobre isso, né? Sobre o festival e eu passei por uma década de distância do início. Eu falei dos 2006, o tempo tá maluco mesmo, e eu ainda na mesma perspectiva, apesar de ter recém feito 36 anos, me sentindo ainda criança perto desses mestres, sabe? Quando eu vejo lá atrás, como eu vejo hoje também, assim, tocando com esses músicos que são meus ídolos, né? Eu olho assim e falo, pô, naquele período eu era uma criança e já estava ao lado, tipo, daquela pessoa que um dia eu gostaria de chegar. Que oportunidade isso, ter assim, poder dividir uma coisa meio difícil agora, mas a respiração musical dessas pessoas, né? De estar pertinho, assim, e realmente eles não foram grandes mestres somente na questão de música, de técnica, né? Mas de ser músico, que é muito maior do que tocar um instrumento, né? Que é muito maior do que simplesmente estudar ali as coisas técnicas do instrumento. E é uma construção eterna, né? Também. A gente sempre está acessando as pessoas, como levar a nossa música a cada lugar, a cada pessoa. Enfim, só agradeço as palavras do Rafa e coloco vocês dois nesse mesmo lugar, assim, né? Eu lembro das primeiras apresentações com o Rafa, a Carlinha, no hotel, o antigo hotel da Ceval, lá em cima, a gente tocando. O Rafa me lembra, assim, por todas as coisas maravilhosas que ele tem de repertório e tudo, mas eu escuto resposta do Skank, a primeira coisa que me vem na cabeça é o Rafa, assim. Que é automático, sabe, assim, e com toda a maravilha que o Skank representa para a música brasileira. Não preciso lembrar das pessoas por músicas rebuscadas ou não, né? E a Bárbara também, desde sempre, né, Bárbara? Esse período também aí, tô revendo release, revendo as coisas ali do Instagram, como tu falou. Isso eu comecei a fazer faz pouco tempo, porque chegou a vez de fazer isso. Mas só para dizer a respeito, assim, eu mexi em umas coisas, assim, e me veio os nossos primeiros, poxa, uma apresentação no Teatro Municipal, ainda nos primeiros passos musicais, assim, isso foi trocar o chip, virar a chave, né? A abertura, um dos primeiros shows que eu fiz foi uma abertura do show do Belchior, a abertura do show do Ginga, com o Gabriel Mirabassi. Poxa, foi os primeiros movimentos artísticos, já assim, de um vínculo para enraizar mesmo a história, né? E aí esse agora eu fui levantar essas datas e tudo. Isso a gente está falando ali, ó, 2004, né? Quando isso aconteceu, depois logo 2006 o show, 2007, 2008, Bárbara Canta Chico também, segunda edição. Maravilha, só agradecer. A gente tem história, né? Eu estava lembrando, até te mandei uma mensagem, porque não achei mais a nossa foto com a Rosa Passos. Preciso procurar nos meus arquivos. E eu lembro... deve ter por aqui.
desses primeiros festivais do Rafa abrindo o Edu Lobo. É isso, né, Rafa? Que Todo Edu Lobo. Então, veja que oportunidade que Itajaí, enquanto cidade, nos possibilita como artista e cidadão, né? Eu nunca me esqueço, estava com uma calça branca, eu me lembro. Faz um tempo, né, Rafa? 15 anos, né, se passam. Eu sempre falo disso e lendo o Maturana, Humberto Maturana, que ele fala isso quando a gente cresce. O crescimento e o saber, ele se faz junto, né, das estruturas. E aí eu estava pensando isso, que a cidade cresceu nesse cenário cultural e a gente cresce junto, né? Não tem como, se você for viajar 4 anos, você voltar, você vai perceber isso, né? Que o que aconteceu aqui? Você, nesses 4 anos que ficou fazendo outra coisa, você não cresceu junto, mas no tempo que você esteve aqui, você cresceu junto e aí passou a entender e aí há uma simbiose, né, entre o próprio cenário e a sua carreira, né, a sua caminhada. Isso é que é o mais rico, né? Quando a gente percebe que a gente faz parte de um crescimento que é individual, mas que é do outro também, né? A gente se vê no crescimento do outro. Esse é o mais fantástico. E sempre que a gente fala sobre evoluir numa situação, a gente sempre pensa em algum lugar buscar que não é no nosso lugar, né? E isso eu acho que é a maior loucura. Essa gama de aprendizado, esse estudo veio para a gente. Se instalou realmente um polo que Itajaí representa dentro do cenário catarinense, sul-brasileiro, que é impossível a gente falar de festival de música no Brasil se não falar de Itajaí. Eu entrei num show, tive a oportunidade de ir a Nova York e entrar num show do Carnegie Hall e falar para o João Bosco, em 99, para ele vir a Itajaí, que os outros mineiros, que eu sei que ele é mineiro, alguns não sabem, mas eu sei, falei isso para ele, né? Vá lá que você vai ser feliz. E ele, em 2000, no ano seguinte, eu falei com ele aqui, Itajaí, e ele realmente veio, e depois veio outras vezes, mas para ver como a nossa caminhada, né, isso nos qualifica, né? Gente, vou dar uma pausa aqui na nossa conversa para a gente ouvir mais música, e a gente está falando de mestres, e não poderíamos deixar de falar do Arnaud, que é o nosso grande mestre, nossa referência, nosso anjo da música, né? Então vamos ouvir a música Coração Leve, que está no disco Monções, o terceiro disco da carreira do Arnaud, que o Goy teve uma imensa honra de estar nesse registro. Então, com vocês, música Coração Leve, composição do Arnaud de Mello.
você que ligou a rádio agora ou acessou no univale.br/rádio, na edição de hoje do programa Conversa Improvisada, eu e meu querido Rafaelo de Góes estamos tendo a imensa honra de conversar com o nosso amigo William Goy e estamos falando aí sobre música, carreira, vida, música na pandemia, gravações, projetos, e acabamos de ouvir a música Coração Leve, composição do nosso mestre maior, nosso anjo da música, Arnold Melo. A gente está aqui num papo super gostoso, mas infelizmente a gente precisa encerrar, porque temos um tempo aqui na Rádio Univale, que inclusive foi ampliado, né? Porque foi verificado que a gente conversa muito, né, Rafa? Então nos deram mais meia hora. Que massa! Mas um prazer, porque a gente vai fazer 5 meses, né, que nós não estamos tocando mais juntos e é uma forma também da gente conversar um pouco, matar a saudade e pensar em ideias para adiar o fim do mundo, né? E eu acho que conversar um pouco também nos fortalece. Goy, muito obrigada, tu sabes, né, o quanto nós somos teus fãs mesmo, declaradamente, e volto lá no início do programa, quando o Rafa fala que onde o Goy tá, tudo dá certo, porque além de ser uma personalidade musical, é uma personalidade também professoral, né? E quem é professor acaba sempre organizando tudo, não tem jeito, né? Então, onde o Goy tá, o som dá certo, tudo dá certo, e a gente pode acompanhar isso com os collabs aí que a gente gravou, e até aquele projeto do Sardinhas, que foi aquele samba maravilhoso. Que inspiração, hein, Rafaelo de Góes? Vamos fazer uma brecha aqui para falar daquele samba, porque que samba lindo, né, Goy? Poxa vida, que momento. Samba lindo, mensagem oportuna, nada forçado, natural, refrão bom, energia, harmonia, estrutura, canta sozinho, parece que chama para todo mundo cantar junto. Eu falei, pô, isso aí tá achando de Pilares com Zeca Pagodinho, com... né? Falei, aí depois, pô, eu fiquei assim, pensando nas referências, assim, né? Sem falar de nada parecido, não, mas eu falei, cara, como é bom ouvir isso daqui, do Rafa. E falando desse lugar, desse momento também que a gente está passando, que a gente tenta tirar tudo que possa de mais positivo, né? Todos os momentos que a gente vive, alguma mensagem é sempre mandada, sempre importante a gente refletir. E assim, que a gente possa reconstruir esse novo momento de retorno também, valorizando, né? Vocês fizeram tantas faltas no meu momento, as pessoas, eu tenho sentido tanta falta delas, que quero poder aproveitar cada minuto, quando puder estar perto, de lado de novo. Sonho novamente com o abraço. O abraço é uma coisa que vem muito forte na minha criação. Então, nunca é superficial um encontro, um aperto de mão, uma saudação. Para mim é sempre energia, troca, empatia e, poxa, sobretudo voltar a fazer música o mais rápido possível com os amigos, porque a gente não consegue fazer música sozinho. Tá muito legal daqui, mas não é isso que eu escolhi para minha vida, né? Os collabs, eles têm esses momentos de tocar a música dos outros e trocar. Para mim foi muito fantástico, né? Ver outras pessoas tocando uma música que eu compus aqui na solidão, né? E aí ver as pessoas tocando, o Rubão foi escrevendo coisas, botando, né? Criando toda uma árvore aí que vai crescendo. É muito legal, especialmente nesse momento de isolamento, né? Que estamos longe, a gente pôde se encontrar, né? Então esse momento, a gravação de uma colaboração de uma música, né? Porque hoje ela representa um encontro, né? Que está mais raro, né? Está mais difícil, a gente não pode se encontrar, então a gente se encontra tocando uma música, né? Encontra naquela partitura, é muito importante, tem sido importante.
Rafa, desses momentos assim dessas colagens é que ele se organiza tão naturalmente e ele deixou menos burocrático ainda a questão da gravação, parece, do processo de produção, que é tudo tão formalizado assim no estúdio, né? Ficou tão mais natural, produzir uma coisa, parece. Não o menos importante. Me enviou a base e falou assim: Bárbara, vai estudando aí, que logo eu trago notícias. Aí no dia seguinte ele falou: olha, vai dar tudo certo. O Rubão já colocou a mão, o Goy e o Arnaud. Não tem como dar nada errado, né? Ai, ficou muito lindo. Nosso canto é tesouro, tenho amigos de fé que me levam em frente quando eu não puder. Lindo, lindo demais. Vamos encerrar a nossa edição de hoje ouvindo mais um anjo da nossa música, né? Eu amo, declaradamente, eu amo o Mazin, e onde ele tá, também tudo dá certo, né, Goy? E uma pessoa que é um anjo da música mesmo, uma pessoa que tem uma bondade infinita, assim. Então, hoje aqui a gente tá com a tua presença homenageando Rubão, Arnaud de Mello e Mazin. Veja que privilégio e que programa maravilhoso, né? Fala um pouquinho dessa gravação e rapidamente, que nós não temos mais tempo, mas sobre o teu encontro com o Mazin, Goy, que foi para um projeto específico, né? Que era a turnê do Sesc, né? Isso. Poxa, naquela oportunidade eu estava com a Ana lá fora, eu e Davi, a gente estava chegando na Alemanha, meu celular sem internet, eu conectei. Quando eu conectei, recebi uma mensagem do Mazin. Eu abri do lado dele, e aí eu falei, cara, não acredito, o Mazin está me convidando para assim que voltar conversar sobre a turnê do Sesc. Foi assim uma super oportunidade. O filho dele tinha acabado de subir a São Paulo para fazer um projeto com um cantor e ficou essa vaga aí, e o Mazin me escolheu. E aquela coisa assim, poxa, eu me sinto lisonjeado. Todo mundo que gostaria de tocar com o Mazin pode tocar com qualquer baterista do mundo, né? E a escolha para mim foi assim já uma gratidão pelo Mazin plena, porque o Mazin é aquilo que tu falou, assim, ele tem uma espiritualidade elevada, junto dele veio a música, veio a energia, veio o jeito dele de ver a vida, conviver com 20 e poucos, 30 dias de estrada, shows pela turnê do Sesc, né, Santa Catarina, foi assim é aquilo que eu falo. Se a gente fala da academia de maneiras graduadas, né, o Mazin é um dos doutorados que eu fiz também, né? Assim como o Arnaud. E aí eu só assim, depois disso fomos, foi assim esclarecendo para mim o que estava acontecendo e os shows foram rolando, e aí depois por fim o prêmio Samsung E-Festival, que ele foi, né, o finalista, o campeão. Difícil falar de campeonato de música, né? Mas, enfim, foi um guitarrista escolhido para representar o ano de 2018, esse festival do Samsung. E a gente foi até São Paulo, fizemos um show em São Paulo, fizemos um show no Rio Grande do Sul, no Ibirapuera, em São Paulo, com orquestra, né, de Heliópolis, a presença do Frejá, um super festival. E aí, como premiação também, a gravação de um single. E aí a gente fez a gravação dessa música, que se chama Viva o Amor. Foi também assim produzido pelo Duprá, que é um super maestro lá de São Paulo. E é isso, assim, essas duas músicas eu acho que finalizam a minha fala, assim, Coração Leve, do Arnaud de Mello, e Viva o Amor, do Mazin. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Só isso aí já resolve tudo. Coisa linda, Goy. Muito, muito obrigada pela tua participação, a tua disponibilidade. Muito obrigada ao Cezinha Silva, nosso querido amigo, nosso técnico aqui da Rádio Univale e também grande músico e pessoa. O Cezinha faz parte daquele grupo seleto dos baixistas, né? Os baixistas, eu tenho a teoria que os baixistas são anjos também, né? Não existe baixista que não seja um anjo. Rafael de Góes, muito obrigada sempre. E mais uma edição em casa do Conversa Improvisada, a gente se adaptando aí ao momento de pandemia para não deixar morrer esse projeto que
completa 10 anos no final do ano, e é um sonho da minha vida também que se tornou verdade. E o Arnaud foi o meu convidado do programa piloto, né? Da primeira experiência que eu fiz. E esse projeto, esse programa é todo pensado em artistas como o Arnaud, como o Mazin, como o Rubão, como o Goy, como o Rafaelo. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada, Cezinha, pela paciência, pela parceria aí com a gente. A gente volta na próxima segunda-feira, sempre às 8 da noite, depois da hora do Brasil, a hora do som. Um beijo no coração de todos e até lá. E a gente vai conferir agora Viva o Amor, música de Mazin.
Conversa Improvisada. Produção e apresentação, Bárbara Damasio.